Bom dia, bom dia, bom dia! Proteja a sua reputação a qualquer custo. Vamos falar de reputação, gatilhos de marketing para ativar a sua reputação. É um tema da série Gatilhos de Marketing. Bom dia! Preserve a sua reputação a qualquer custo. Vamos falar de liderança, marketing pessoal, marketing corporativo. Não importa, você tem que proteger a sua reputação a qualquer custo. Esse é um dos títulos da lei das obras, né, que falam sobre arte da influência e da persuasão, que a gente vem tratando durante a semana. O objetivo aqui é te mostrar como que empresas, elas, quando bem-sucedidas, elas fazem dessa arte um jogo. Como organizar, como blindar a sua reputação e fazer com que elas se vendam mais. Então, algumas empresas hoje, elas têm muito valor de mercado, são gigantes justamente pela imagem, pela reputação que elas têm. Outras vieram a ter sérios prejuízos, ainda que grandes, por justamente não saberem como preservar a sua reputação. E é sobre isso que a gente fala, não é à toa que essa frase, proteja a sua reputação a qualquer custo, faz parte de uma das leis das obras que falam sobre influência e persuasão, com diferentes títulos, mas esse título basicamente a gente encontra na quinta lei do poder da obra As 48 Leis do Triunfo, que a gente está utilizando aí durante essa semana para você entender como que pequenas indicações, orientações de influência mercadológica estudadas e pesquisadas por autores diversos contribui para você explodir vários gatilhos mentais ao mesmo tempo. Quando você pensa em estratégias de comunicação que guardam a sua reputação e a sua dignidade enquanto valor de mercado, você explode automaticamente muitos gatilhos mentais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que você está protegendo a sua reputação e o seu valor de mercado? O que valor e reputação tem a ver com dignidade? Quanto que isso aumenta nas vendas? Como que você faz isso? Você já percebeu esse jogo de marketing em algumas empresas? É sobre isso que a gente vai estar juntinhos aqui nessa meia hora de transmissão, 7 da manhã contigo, trazendo o óbvio dos gigantes que eles fazem para você aplicar no seu dia a dia também. Como eu digo, são ações, ferramentas e técnicas, estratégias simples que eles fazem e que ai de nós se não fazermos também. Né? Se a gente quer crescer no mercado, a gente tem que modelar. E é por isso que eu tô aqui todo dia contigo. Então já pega teu papel, tua caneta aí, vamos junto, tá? Vamos lá. O que reputação e dignidade tem a ver com valorização de marca, logo com vendas? Primeiro, né? Vigilância constante dos seus players, né? Sempre uma marca que está sempre vigilante em relação a essa dignidade que ela cumpre, ela começa a fazer boa gestão, partindo daí. Então, uma marca que ela se preocupa com isso, ela já tem ativos de rotina relacionados a uma boa gestão. Logo, ela já tem uma noção de bom atendimento, de olhar para os dados, de qualidade. Então, isso está intrínseco já uma marca que cuida da sua reputação. Segundo, ela evita ao máximo possível escândalos, né? Então, evitar escândalos é realmente ter um departamento ali de fax, saque, social media, porque a gente sabe e a gente já fala em várias transmissões que a figura dos haters hoje é normal. Quanto mais você cresce, mais você tem haters, porque outras empresas, o próprio mercado, ele paga pessoas para te bloquear, para falar mal de ti, isso faz parte do jogo. Então, numa era em que nós vivemos hoje, há quem diga que bom que eu tenho haters, quanto mais eu tenho, significa que mais grande eu sou, maior eu sou, mais grande e redundante, né, gente? Maior eu sou e mais valor de mercado eu tenho. Ora, é o contexto que a gente vive, né? Então, as empresas que olham essa reputação, elas se preocupam com isso, elas têm estratégias de blindagem em relação a isso e elas controlam também a sua narrativa continuamente para estar sempre fazendo do limão uma limonada. Ou seja, se tem alguém falando mal de mim, eu vou logo ter uma tomada assertiva de comunicação para que eu possa reverter o cenário. E eu já fiz algumas transmissões falando sobre como lidar com haters, feedbacks, comunicação não violenta do mercado, interno, público externo. Então, se você procurar ali na playlist, o algo tem que ser dito, e aqui nos Reels, enfim, nos vídeos salvos,
você vai encontrar muito material de como transformar aí um problemão em algo em uma oportunidade de mercado. A gente sempre fala que na crise a gente tem que criar e fazer gestão de crise, né? Já falamos bastante sobre isso em outros vídeos, faz parte desse contexto de eu transformar alguns problemas em oportunidades, né? Seja olhando os meus processos, seja conversando com o meu cliente, seja lançando produtos e serviços novos. Então, essa capacidade de influenciar o mercado, ela começa nesse olhar de boa gestão. A blindagem da minha reputação, da minha dignidade, começa eu olhando para esses ativos, para essas rotinas operacionais, tá? Táticas e gerais. E aí eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar os custos que vai envolver a minha proteção de marca. Então, a gente já falou também em outras transmissões sobre empresas que para fazer uma gestão de crise rápido, elas às vezes têm que desembolsar muito recurso. E depois, dependendo do segmento, ela até contabiliza isso na sua estrutura de custos, como por exemplo o mercado automotivo, que costuma fazer os recaus. Recal nada mais é do que uma gestão de crise já pré-organizada, né? Que blinda a empresa de reputação, de possíveis erros, enfim, que faz parte desse jogo, desse segmento. Então, vamos falar de reputação? Claro, né? Claro, vamos falar de reputação. Eu vou te trazendo algum olhar sobre o mercado. Eu quero que você reflita sobre até que ponto você está trabalhando isso dentro do teu contexto ou não. Porque quando a gente dá luz e consciência para esse tema, o que acontece é uma valorização natural da sua marca. Lembra que a gente passou algumas semanas, se eu não me engano foi a semana passada, toda falando de marketing de valor, com foco, trazendo para o cenário, para o contexto, de uma forma lúdica, a estratégia do Oceano Azul. Né? Então, para você se manter nesse marketing de valor, ou seja, vender por valor e não por preço, significa você também olhar para sobretudo olhar para a sua reputação e manter ela em dia. Então, quando a gente fala preserve a sua reputação, quando os pesquisadores falam preserve a sua reputação a todo o custo, não é algo ruim, é algo muito bom e para as marcas extremamente necessário, para a sua liderança mais ainda, tá? Então a gente está falando sobre negócios e carreiras, a gente está falando sobre liderança também, a gente está falando de marketing com o mercado e marketing pessoal, tá? Marketing de relacionamento com o público interno, que é quem opera o meu dia a dia junto comigo, e também o externo. E essas relações, tá, públicas também, junto com a comunicação, porque eu tenho stakeholders, eu tenho formadores de opinião, eu tenho investidores. Tudo isso se faz com comunicação assertiva. E a gente bate na tecla da comunicação assertiva, da arte da boa negociação. Para quê? Para que você tenha consciência e técnicas de como preservar a sua reputação. Então, quando a gente traz teorias de feedbacks positivos, né, construtivos, enfim, fizemos várias transmissões falando só sobre feedbacks, a importância desse tema para a liderança de mercado, seja ela de marcas ou de pessoas. Quando a gente dá essas técnicas, nada mais é para que você desenvolva a sua comunicação assertiva e logo tenha um marketing vencedor. Seja nas suas redes sociais, seja treinando o seu time de vendas, seja num vídeo, na narrativa que for, num artigo, na narrativa que for, você tem que construir essa blindagem da sua reputação e existem gatilhos que também ajudam nisso. Gatilhos de autoridade, que a gente já falou ontem bastante, entre outros que no decorrer aqui eu vou citar. Então, essa vida social e pessoal, quando eu digo social do ponto de vista de empresa, eu estou citando networkings, por exemplo, e pessoal também, ela requer sim um olhar sobre a minha reputação. E hoje nós vivemos num momento, num contexto em que as pessoas meio que estão um pouco se lixando para a sua reputação. Agora a gente está trazendo mais para o âmbito do marketing pessoal. Ah, Aline, mas eu não preciso me vender para ganhar negócio. Ora, se você perde tudo e você tem uma boa rede de networking e a sua reputação está em dia, você está blindado em relação à sua dignidade, o que acontece? Você rapidamente se reconstrói. Né? É o oposto de quem tem uma reputação manchada. Quem tem uma reputação manchada e uma dignidade que não traz confiança das outras pessoas é visto como amador, é visto como infantil e por aí vai. Pouco consegue, porque não tem justamente a confiança do outro.
Dignidade é igual ao quê? Do ponto de vista de marketing pessoal e marketing mercadológico das empresas com seus clientes, com o público externo. O que é dignidade de marca? Dignidade enquanto pessoa, enquanto líder. É eu manter os meus valores. Dignidade está relacionada à manutenção que eu faço dos meus valores, das minhas crenças. Quando eu penso em empresa, eu também penso em toda a cultura organizacional, as regras, os processos. Por isso que quando a gente fala em gestão de marcas, nós falamos em branding. Branding é igual a posicionamento. E pasme, existem empresas que não têm cultura organizacional. Pasme, tem empresas que não fazem plano de negócios. Portanto, elas não olharam para a missão, visão, valores, para suas regras, elas não têm um manual, um processo de boas-vindas para com o seu público. Já falamos tanto sobre isso. E isso faz parte, se você for fazer o passo a passo, vou abrir uma empresa, vou buscar o Sebrae e vou fazer um passo a passo lá em cima das orientações dele de como manter uma empresa no mercado. A primeira coisa faça um plano de negócio, um plano estratégico. E aí você tem que obrigatoriamente olhar para a missão, visão, valores. Por quê? Porque isso sustenta e embasa toda a sua estratégia operacional, toda. Isso diz sobre onde você está e onde você quer estar daqui a 10 anos. Isso diz sobre o quanto que sua empresa vai ganhar valor mercadológico, sim ou não. E eu já vou te citar algumas empresas que ganharam muita reputação e muito valor mercadológico justamente por blindar de uma forma com unhas e dentes a sua reputação. E também algumas empresas que perderam muito ativo justamente por não conseguirem blindar. Talvez porque não conseguiram fazer essa gestão de relacionamento com os haters, talvez, entre outros escândalos, enfim. Manchar a reputação tem a ver com questões políticas, questões econômicas, questões de má gestão, questões de má atendimento, questões de bloqueio, sim, de clientes, de grupos de clientes, uma série de coisas, tá? Então, mas sempre tem como contornando como comunicação se faz, transparência e verdade, é pela transparência e pela verdade. E isso também a gente bate aqui todos os dias e parece um pouco tópico e filosófico, mas a importância disso é tão forte que está aqui, entre as leis da arte de persuasão e de influência. Quem é que lidera mercado, quem é que lidera vendas? Quem domina a arte da persuasão e da influência. Por isso que os gatilhos mentais são tão importantes nos estudos e na estratégia de marketing de vendas. Já fizemos transmissões sobre gatilhos mentais e essa semana a nossa conversa aqui nada mais é do que uma série sobre gatilhos mentais. Quando eu falo em credibilidade, é um gatilho mental. Então, Aline, na arte da persuasão, como que a minha reputação influencia nos meus objetivos de fato? Né? Por que essa lei da persuasão é tão comentada, tão discutida, justamente porque ativa, só ela explode vários gatilhos ao mesmo tempo. Credibilidade, confiança, influência, resistência à persuasão, percepção da imagem, tudo isso é gatilho mental. Tem como botar isso em estratégia de marketing? Tem. Tem ferramentas para isso? Tem passo a passo? Tem. Por isso que a gente tem nossos cursos, nossas imersões para fazer, por isso que a gente tem as nossas mentorias, as nossas consultorias, as nossas ações de gestão de projeto, justamente para te ensinar a colocar isso na prática dentro das suas campanhas. Mas eu sempre trago aqui alguns exemplos para você se inspirar e modelar e tentar fazer. Você, tá? Para o seu crescimento, para a sua liderança, como eu digo, nem que seja na hora de sentar na frente da sua agência, na hora de sentar na frente da sua equipe, você saber o que pedir, né? Então, buscar os objetivos de persuasão é tão importante quanto considerar o valor de uma reputação, a importância de uma boa reputação e como que ela afeta a forma como o mercado me percebe. Aqui eu vou fazer uma janela, vou fazer um parêntese, vou observar uma coisa para você, tá? Nem sempre, chega um determinado momento, quando a gente faz um diagnóstico de uma estratégia de marketing, a gente faz um teste e a gente percebe que nem sempre a imagem que eu quero passar para o mercado é a imagem que o mercado tem de mim. Vou repetir porque vale também para você enquanto pessoa. Nem sempre a imagem que você tem ou que você quer passar para o mercado é a imagem que de fato as pessoas têm de você. Nem sempre. Às vezes eu quero passar uma imagem de elegância porque eu quero trabalhar com um público de alto padrão, mas eu não sou elegante. Não é essa percepção que o mercado tem de mim. E não é, eu disse às vezes, mas na verdade não é às vezes, é quase sempre. E aí, quando o cliente diz assim, eu não estou conseguindo vender para o meu mercado, é por causa desse desalinhamento
de imagem que eu tenho sobre a percepção da imagem real que o meu público, que eu intenciono vender, deveria ter de mim. É só nesse alinhamento que a conexão acontece. Por isso também que nós já fizemos uma transmissão falando sobre técnicas de rapport. Olha como está tudo casado. Eu digo que marketing é uma engrenagem. Cada pontinho dessa engrenagem que você coloca luz e consciência e melhora, seu marketing de valor melhora e você vende mais. Então não é que você tem que agora começar a escutar todas as transmissões todos os dias e surtar, porque é muita coisa que a gente fala, é muito detalhe, é muito gatilhozinho, né? Não, é fazer um diagnóstico, é olhar e dizer assim, isso aqui faz sentido, isso aqui tá pegando, isso aqui tá difícil, vou dar prioridade para isso. Porque cada pontinho que você melhora em termos de percepção de valor, e sim, marketing digital, comunicação assertiva, tudo que eu trago aqui são gatilhos de melhorar, técnicas que melhoram essa percepção de valor. Cada pontinho que eu aciono, cada ação que eu faço que melhora a minha percepção de valor para o mercado, ou seja, que alinha quem eu sou. Ai, travou um pouquinho, voltou. Cada percepção de imagem que alinha quem eu sou com as minhas intenções de vendas e comunicação e relacionamento com o meu cliente, faz com que eu cresça um pouquinho no meu valor, na minha percepção de valor, tá? Então, a gente está falando, sim, de gestão de marca pessoal, sim, de gestão de marca de empresas para clientes corporativas, né? Sim, de gestão de reputação online, sim, de gestão de reputação online. Isso aqui é algo que nos últimos anos vem crescendo muito, né? Assim, a gente tem Reclame Aqui, a gente tem as avaliações do Google, as avaliações do Facebook, as avaliações do LinkedIn. Tudo isso funciona como prova social, e prova social é um dos maiores ativos de marketing que existe. Ele quase que substitui aquele marketing que para mim é o que mais funciona, que é o marketing boca a boca. Uma avaliação positiva ou negativa, ela é relacionada àquela indicação boca a boca. Não chega a ser tão potente, mas é o que mais perto a gente tem. É prova social. Prova social é um gatilho excepcional de vendas. Então, quando você cuida da sua dignidade, cuida da sua reputação, você automaticamente ativa esses gatilhos de credibilidade, de prova social, entre outros que eu estou citando aqui. Então, essa comunicação da marca corporativa, ela sim tem que ser cuidada de um ponto de vista estratégico para que eu também possa blindar a minha marca. Eu tenho que, em outras palavras, ter lá na minha estratégia operacional, na minha rotina do dia a dia, algumas ações que vão blindar, que vão monitorar aí o que estão falando de mim, como que estão falando de mim, e não é para que eu possa mascarar, é para que eu possa fazer gestão de crise. Aí volto a dizer que a gente já fez uma transmissão sobre gestão de crise, por isso que eu não vou me aprofundar. Mas em suma, só para você ter uma ideia, por exemplo, colocar um social media para conversar com o seu mercado e ficar monitorando as redes, enfim, e imediatamente ele ter um protocolo, instruções de como responder a haters e depois o que fazer operacionalmente dentro da empresa para quem levar essa reclamação, como responder, o que fazer e como transformar isso em uma oportunidade de negócio. Isso tem que exigir sim um protocolo, sim um processo, sim uma metodologia interna, que vai fazer com que a sua empresa vá além, que ela cresça todos os dias, que ela se desenvolva todos os dias e que ela crie valor mercadológico todos os dias. Vê se faz sentido para ti, vê se é óbvio para ti, tá? Então, em resumo, o marketing pessoal e corporativo, ele está fortemente relacionado à reputação e à forma como somos percebidos pelos outros. Cultivar uma reputação positiva é essencial para o sucesso, tanto em nível pessoal quanto em nível de organização, pois influencia na confiança do cliente, influencia na credibilidade que eu tenho com ele, na percepção pública e também em uma pessoa ou uma empresa. Gente, lembrando que a gente está transmitindo pelo Instagram, pelo LinkedIn, depois a gente salva essa transmissão em outras plataformas para você assistir no horário que você quiser. Mas aqui você pode entrar e participar comigo para que a gente possa utilizar o seu segmento como case, tá? Porque agora eu vou citar, na sequência eu vou citar algumas empresas e eu não sei se vai ser o seu case. Mas a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp, onde eu coloco os links das transmissões e lá deixo aberto também para você contribuir e assim a gente crescer em conjunto em nossas lideranças mercadológicas. Lembrando que lidera vendas e lidera mercado sempre quem serve o cliente.
é sobre propósito social. Que cuidar da nossa reputação, da nossa dignidade, faz com que o nosso propósito social ele se fortaleça e assim eu possa ajudar melhor o meu mercado. Não é me lixar para o meu mercado, e sim eu ajudá-lo, tá? Adiante. Preservar a dignidade, como sugere as leis de persuasão e de influência, tem a ver então com reputação? Sim. Espero que nós já tenhamos respondido essa questão. Porque, de novo, trata sobre integridade, credibilidade, respeito, admiração, resistência a escândalos e a críticas, impacto nas relações interpessoais, inclusive internas do seu negócio. E o que seria, Aline, então, uma dignidade de marca? Já dei algumas dicas e alguns spoilers antes. Do ponto de vista pessoal, é manter o meu valor, as minhas crenças. Do ponto de vista de marca, também. Marcas têm crenças, marcas têm valores. Por exemplo, né? Eu posso ser uma marca extremamente inclusiva, com valor alto de sustentabilidade. Isso tudo está relacionado ao posicionamento que eu tenho de negócio. E se eu tenho algum cliente que vai me questionar sobre algum valor meu, eu vou me ancorar nesse valor para dizer sim, assim a gente faz, sim, a gente é a nossa conduta, sim, assim nossos colaboradores são treinados, e aí eu vou fazer um fortalecimento de quem eu sou para me conectar com aquele público que se importa com quem eu sou. Logo, não é sobre eu ter que ficar me moldando ao meu cliente, que nem camaleão. Isso não me traz posicionamento mercadológico. Logo, é sobre eu me adaptar só à forma de eu me comunicar com o meu cliente, no sentido de fazer ele entender o meu propósito, a minha raiz, a minha cultura. E naturalmente, esses clientes então vão se conectar comigo, tá? Integridade, respeito, responsabilidade, autenticidade, consistência. Autenticidade para mim, gente, é uma palavra muito forte. A autenticidade para mim é uma palavra muito forte. A autenticidade, ela sintetiza a questão do posicionamento. Ela permeia toda a gestão de marca, todo o relacionamento com o mercado. Então, uma marca digna, ela é muito autêntica. Ela é genuína. Ela tem comunicação com transparência e verdade, que nem a gente diz, de uma forma automática. Uma empresa, assim como uma pessoa também que é autêntica, ela fala, aí que tá, olha o pulo do gato. Ela fala a verdade e com transparência, com respeito, ajudando o outro, mas sem perder o brio sobre a raiz da cultura dela. Então, de novo, não é sobre eu ficar me adaptando ao mercado, mudando, uma hora eu quero vender, agora tá ganhando o time A, então eu vou vender para o time A, agora tá ganhando o time B, eu vou vender para o time B. Não, você vai manter a sua postura e depois disso você vai fazer suas adaptações. A gente fez uma transmissão essa semana falando sobre a necessidade de você se adaptar diante do mercado, e a gente citou grandes marcas que fazem isso, como por exemplo a Nike, como por exemplo a própria Apple, que a própria Netflix, a própria Amazon, né? A gente citou esses exemplos nas transmissões anteriores. A Amazon, por exemplo, que era uma livraria online, passou a ser hoje um dos maiores e-commerce que a gente tem no mundo. Ela se adaptou ao mercado, mas sem alterar a sua cultura organizacional. Por quê? Porque a sua cultura, o seu posicionamento estava afincado na tecnologia. No momento que eu digo para as pessoas, eu sou uma empresa que sirvo de tecnologia para você comprar, eu posso me adaptar e vender qualquer coisa. Então, é sobre eu manter a minha autenticidade para poder fazer o jogo, preservar a dignidade e me permitir ter uma certa flexibilidade diante de uma crise, diante de uma inovação que é necessário, que faz parte do jogo de qualquer empresa. O mercado, ele compra mais de marcas dignas com reputação e com reputação. O que você acha? Sim, né? Sim. Já vamos citar aí alguns cases para você entender como é que funciona esse contexto, tá? Sim, óbvio. É óbvio. Até vou botar uma caixa de perguntas ali, né, nos meus stories hoje. É óbvio. Confiança e credibilidade traz vendas. Valor percebido traz vendas. Lealdade do consumidor traz muitas vendas. Muitas. Lembra que na jornada do cliente, nós já fizemos uma transmissão sobre a jornada do cliente. Na jornada do cliente você tem a fase do quê? Do encantamento, que serve justamente para você reter a lealdade dos seus clientes e fazer deles, os seus clientes, potenciais evangelizadores da sua marca, que são aquelas pessoas que indicam, são aquelas pessoas que recompram com muita frequência, são aquelas pessoas que estão sempre aumentando o ticket da compra junto com você, porque cada vez que elas têm mais conexão com você, mais elas gostam de você.
Então, isso é lealdade do consumidor. É você passar por uma crise e o consumidor entender porque você tem uma verdade, você tem uma transparência, você tem uma cultura, você tem um posicionamento. Isso grandes marcas sabem fazer. Grandes marcas sabem fazer. É proteção contra escândalos. Então, sim, vende mais. E todas as marcas estão suscetíveis a escândalos. Como eu digo já disse como exemplo em outras transmissões, você pode às vezes ser pequenininho. Eu posso ter um restaurante e daqui a pouco um dia acordar e meu restaurante pegar fogo. Aqui onde eu moro, não faz muito, uma empresa que vende vestuário infantil, uma loja pequenininha, gente, pequenininha, de bairro, deixou a chaleira elétrica na tomada, deu um curto, pegou fogo. Um escândalo na cidade. Mas como era uma empresa voltada a essa questão de princípios, de valores, as pessoas se compadeceram, ajudaram, ao invés de falar mal, né? Claro que ninguém se machucou nesse caso, mas poderiam ter falado mal, porque interferiu ali nas lojas vizinhas, enfim. Então, deu um certo transtorno pro bairro ali, enfim. Então, quando a gente é consolidado, independente do nosso tamanho, é aqui que eu quero chegar, você se blinda, você tem um impacto aí social importante quando você cuida da sua reputação. Logo, você vende mais, com certeza você vende mais, ainda em situação de crise. Quanto tempo, Aline, essa pergunta eu já escutei muito, tá? É recorrente. Quanto tempo leva para que eu ganhe reputação mercadológica em cima de da minha dignidade, quando eu penso em reputação, quanto tempo leva para construir a minha reputação? Essa pergunta, ela não existe um tempo específico, tá? Porque depende de consistência a longo prazo. Consistência a longo prazo, consistência. Eu sempre digo que um dos segredos do marketing, especialmente no digital, é periodicidade e constância. Periodicidade e constância, periodicidade e constância. Desenvolver protocolos dentro da minha empresa de vídeos, de copies, de bom atendimento em todos os níveis. Tudo que está relacionado à sua jornada do cliente, tudo que está relacionado com o seu relacionamento com o cliente é marketing. Todos os processos de relacionamento com o cliente depende de uma estratégia que você tem que executar com periodicidade e constância. Se você faz isso, pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque é um empilhamento de reputação. Então, se eu abro hoje meu negócio e eu trato bem as pessoas, daqui a 15 dias eu vou estar benquista. Daqui a 1 mês mais, daqui a 3 meses mais, daqui a 1 ano mais, daqui a 3 anos mais. E quanto mais eu empilho reputação e blindagem da minha dignidade enraizada nos meus princípios, mais eu vou vender, mais o meu valor mercadológico vai aumentar, tá? E sim, reputação está relacionado também com valuation de negócios, tá? Com o valor da minha marca, de verdade. Quando for vender, isso vai ser contabilizado, sim. É a experiência positiva com o cliente que vai empilhando também as próprias provas sociais. Então, percebe que é uma explosão de gatilhos mentais que você vai colecionando de uma forma natural, sem aquele penso técnico. Existe gatilho de prova social, existe gatilho de autoridade, existe gatilho disso que eu vou colocar na minha narrativa, eu vou treinar meus vendedores. Sim, existe. Mas quando você olha para sua dignidade, automaticamente você explode gatilhos naturais, tá? Então, com marketing estratégico, você sim consegue empilhar a autoridade e aumentar sua reputação em curto, médio e longo período de tempo. Isso tem a ver com a sua visão de negócio. Aonde você quer chegar tem que ser o balizador para saber se você está construindo de uma forma assertiva essa reputação ou não. E a gente te ajuda com isso se você precisar, tá? Adaptação e melhoria contínua, gente. Adaptação e melhoria contínua é o que faz a diferença no jogo e também na velocidade que você vai ganhar junto com o mercado em termos de reputação. Dicas práticas, Aline, para a gente já começar a se encerrar, né? Fechou aqui 30 minutos. Dicas práticas. Fala sobre dicas práticas, tá? Comunique seus valores. Logo, volta a fita. A importância de você ter valor, missão, visão. Se você não comunicar seus valores, você não vai estar elevando a sua reputação. Você vai estar só fazendo marketing de vitrine, tá? É só marketing institucional, comunicação institucional, como eu digo. Promocional. Então, assim, se você não tem a sua comunicação de valores organizadas, fica ruim, tá? Então, comunique, bem prático. Comunique seus valores, seja transparente, priorize o atendimento ao cliente, valorize os feedbacks, escuta, valoriza os feedbacks, tá? Seja autêntico na sua marca, seja autêntico, trabalhe em cima da verdade, contribua para a comunidade. Por isso a gente fala sempre em propósito de valor como sendo essência, base de posicionamento mercadológico. Evite polêmicas desnecessárias,
tá? E seja responsável nas redes sociais. Não fique, a menos que você trabalhe com determinado segmento, não fale de política, não fale de futebol, tá? Eu sempre indico isso. Não fale de assuntos polêmicos, porque você nunca vai poder agradar a todos, ainda mais, muito menos se você ficar se posicionando, tá? Embora nem que sempre a gente faça. Eu costumo dizer, né, que em determinados momentos, eu nunca me posicionei, especialmente politicamente, mas em determinados momentos a gente faz porque nós somos formadores de opinião e a gente quer fazer e tá tudo certo, mas sempre tem que ter consciência. Você pode até se posicionar, aí que eu quero chegar, mas você tem que ter consciência sobre os resultados que isso vai acarretar, tá? Porque isso interfere sim na sua reputação e na sua dignidade. Então, seja responsável nas redes sociais, tá? Ou seja, de forma ética, use as redes sociais de forma ética para transmitir bons pensamentos. Ainda que hoje a gente vive na era de fake news nas redes sociais, sempre evite compartilhar conteúdo que seja ofensivo ou controverso, ou mantenha um tom profissional ruim nas suas interações. Lembre que você está aí no mercado para promover o bem-estar social, tá? É sua responsabilidade organizacional e isso vende mais. Celebre as conquistas de forma humilde. Celebre as conquistas. Celebre as conquistas. Celebre as conquistas, mas de forma humilde. Celebre as conquistas. Eu falei 3 vezes, porque ao celebrar as suas conquistas, você ativa o gatilho de credibilidade e de autoridade, mas de forma humilde, porque senão você mata o gatilho da empatia, que o mercado gosta, tá? Então, celebre as conquistas de forma humilde e mantenha padrões elevados. O que são padrões elevados? Eu gosto de falar no requinte dos detalhes. É aquela fonte bem escrita, é aquela narrativa bem clara, é o detalhe. Eu gosto de pensar em qualidade nos detalhes. É o prazo de entrega, é o pós-venda, com detalhes de padrões elevados e qualidade de atendimento ao cliente. Qualidade do produto, qualidade do atendimento, qualidade em todos os pontos de conexão com o seu cliente, em toda a jornada do seu cliente dentro da sua empresa, tá? Ao seguir essas dicas, você com certeza vai desenvolver campanhas de marketing muito vencedoras. Independente de qual seja a sua campanha e sua estratégia, eu tô te dando linhas gerais, tá? Aqui para você já ter insights. Vamos falar rapidamente como arruinar uma reputação, tá? Que algumas empresas fazem, tá? Algumas empresas fazem. Eu vou citar rapidamente antes de encerrar, tá? Comportamento antiético arruina a reputação de qualquer marca. Mentir ou enganar. Comportamento inadequado nas redes sociais. Quebrar promessas e compromissos. Falta de responsabilidade. Tô passando rápido aqui algumas coisas comuns, tá? Comportamento irresponsável. Desrespeito aos outros. Envolvimento em escândalos, tá? São os pontos básicos, tá? Que as marcas às vezes fazem e nós também, enquanto pessoas, né, quando você pensa numa pessoa que passou por esses pontos, você automaticamente, querendo ou não, te dá um ruim. Não quero estar junto, faço questão de ficar longe, né? Ou até você tá ali, vamos supor que é uma pessoa familiar que tá próximo de ti, é legal, tudo, mas tem escorrega num desses itens que eu acabei de citar. O que faz? Você pode até ter uma convivência bacana, pode ser ter uma pessoa legal, mas daí a emprestar dinheiro? Daí a ter confiança na pessoa por um motivo de urgência? Não. Você pensa 2 vezes, tá? E isso acontece também na relação com as marcas. Às vezes um consumidor, ele compra uma marca porque é a única opção, mas se ele tivesse 2 opções e aquela marca ela não passa a transparência, ele iria para outra, tá? Então, como reverter uma reputação manchada? Tá? De novo, tá? Bom, olhe para os itens aí, faz o oposto desses itens que eu acabei de citar, cuide dos itens bons que eu citei também, mas sempre, do ponto de vista na gestão de crise, assuma a responsabilidade, peça desculpas, tá? Aprenda com seus erros, comprometa-se com transparência, responde rápido. São alguns itens que eu falei na transmissão da gestão de crise. Faça mudanças tangíveis, tá? Construa novas relações, seja paciente e persistente. Mostre o seu progresso, mostre para o seu cliente o seu progresso, agradeça o seu cliente e mostre o seu progresso em cima daquilo que gerou daquele fato que gerou a crise, tá? Temos exemplos, Aline, então, temos exemplos de empresas que mancharam sua reputação. Eu vou falar de empresas, eu vou mostrar algumas empresas que ganham muito dinheiro com boa reputação, mas antes deixa eu citar rapidamente aqui, tá? Empresas que mancharam a reputação, eu não gosto de falar, né? Porque todo mundo merece uma segunda chance e aí acaba a gente rotulando essas empresas, mas como a gente tá falando de estudo e análise de casos, né? Eu cito para você modelar ou não. Vamos lá. Volkswagen em 2015 teve
ela foi revelado que a empresa instalava dispositivos de manipulação de emissões em seus veículos a diesel, emissões poluentes, né, acredito, para enganar os seus reguladores, né, eu lembro disso. Era uma época que se obrigou, né, a botar os reguladores de poluentes, enfim. O escândalo resultou em multas bilionárias, recall de veículos e uma grande perda de confiança dos consumidores da marca. Facebook, outro exemplo, tá? Rápido para você pensar aí comigo. Facebook, só para você perceber, tá? Se inspirar aqui. Facebook, tá? Enfrentou várias crises de privacidade e segurança dos dados ao longo dos anos, incluindo escândalos da Cambridge Analytica em 2018, no qual os dados de milhões de usuários foram indevidamente compartilhados com uma empresa de consultoria política. Lembra disso? Eu lembro. Esses incidentes prejudicaram a reputação da empresa e levaram a ao maior escrutínio regulatório. Até hoje eles respondem e a partir daquele momento, a parte boa é que a partir daquele momento eles começaram a criar muitos protocolos de segurança em relação à proteção de dados, muito mesmo. Eu não tenho dúvida que isso aqui estimulou também a questão, foi em 2018, foi bem quando foi lançado no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, algo que já acontecia no mundo, e não tenho dúvida, também contribui para que a nossa sociedade, as empresas se desenvolvam nessa questão também de Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas com forte reputação, vamos falar no oposto aqui, ó. Eu vou citar 3 empresas que você vai, quero saber se você identifica: Google, Apple e Disney. São empresas que ganham muito e têm um valuation lá em cima, justamente pela sua boa reputação. A Google ela é citada como uma empresa, uma das maiores, que tem maiores reputações do mundo, tá? Ela é reconhecida por seus produtos inovadores. Desculpa, a Apple, né? A Google também, tá? A questão da inovação, né? A Google, ela tem reputação em cima da inovação. A Apple em cima da tecnologia, também em cima da inovação. E a Disney, gente, é um exemplo, é um case de boa reputação. Ela é uma das marcas mais reconhecidas e amada do mundo, porque ela trabalha com gatilho de encantamento. Ela tem uma reputação extremamente forte e qualificada em valores familiares. Se você pegar os valores que regem a Disney, é valor familiar e criatividade, tá? Isso é cultura, isso é posicionamento mercadológico. Essas empresas citadas, elas tiveram suas reputações, as que tiveram as reputações abaladas, tá? Vamos voltar ali para a Volkswagen e para o Facebook. Só para você ter a Volkswagen, ela não perdeu clientes, tá? Ela não perdeu vendas, mas ela foi impactada diretamente nos seus resultados financeiros, na sua lucratividade, porque ela teve que gastar muito dinheiro para contornar, para não perder os clientes. Fora que todas as empresas que eu estou citando, elas têm ativos em ações, né? Bolsa de valores. Isso tudo, imagina a queda, a questão da confiança dos investidores, isso tudo faz com que o valor da marca caia. Então ela pode até, naquele momento, não ter perdido clientes, tá? Que eu acredito que não foi, acredito realmente que a Volkswagen não perdeu cliente, pelo menos é o que os livros citam. Mas o valor da marca caiu, a lucratividade caiu, a margem de lucro, tudo caiu, tá? Os resultados financeiros caíram, a confiança dos investidores caíram. E depois, gente, para você contornar isso aí, às vezes é possível, às vezes não é. No caso da Volkswagen, né, claro, é uma gigante, mas quanto tempo demora para você voltar àquele estágio que você estava? Quanto que isso abala a estrutura de uma empresa? No caso do Facebook, apesar de vários escândalos da privacidade, eles não chegaram a experimentar uma queda muito drástica de faturamento, justamente porque eles fizeram um contorno rápido. Como eu disse, até hoje, eles trabalham muito em cima dessa questão hoje, de uma forma muito forte, em cima da proteção de dados. No entanto, a empresa enfrentou também custos crescentes de conformidade regulatória absurdos, tá? E também foi prejudicada na questão de investimentos governamentais, governamentais, pressões de investidores, tá? E tudo isso, sim, negativou os resultados dela. Também relacionado à confiança na bolsa, essas coisas todas. Então, essas gigantes, elas têm um pouco mais de sustentabilidade, mas se elas não tomam uma ação rápida, elas vão à falência. Em outra transmissão, quando eu falei de gestão de crise, eu citei algumas empresas centenárias que não souberam fazer gestão de crise e faliram. Claro que eu não vou resgatar, gente, porque senão eu vou me estender muito. Aliás, já estou me estendendo muito, né?
Mas é que eu gosto desse bate-papo, adoro tomar café da manhã com você falando sobre marketing, adoro. Dá para estimar quanto que essas empresas citadas de uma boa reputação, então, quando a gente faz uma boa reputação, dá para estimar quanto que mais a gente ganha? Não dá para estimar o valor exato, tá, gente? Mas a gente sabe que atrair investidores faz a empresa ganhar muito dinheiro. A gente sabe que fidelizar o cliente faz as empresas ganharem dinheiro pela recompra, pelo pelo aumento do valor do ticket, né? Pela diferenciação competitiva, por a gente ter clientes fãs do nosso lado em uma situação de crise, por atrair novos talentos para trabalhar conosco, né? Essa resiliência em termos de gestão também traz muitos ganhos do ponto de vista de vendas, tá? Então é isso, né? A confiança dos investidores, sobretudo quando a marca é grande, tá? Isso faz toda a diferença para a margem de lucro de um negócio quando ela tem uma reputação boa. A percepção do consumidor também fica evidente, né? Quando a marca ela é blindada e ela tem uma boa reputação, a percepção do cliente, do consumidor, é muito forte. E isso traz impactos também nas parcerias, nas alianças. A gente já fez uma transmissão sobre o potencial de uma rede de networking para vendas e marketing. E quando você descobre quão valioso é essa rede de relacionamentos, network é tudo, né? Eu posso, às vezes eu vi um depoimento de um dos grandes players, eu não me lembro o nome dele, tá? Agora me fugiu. Mas quando a gente pega depoimentos dos grandes players, que eles falam assim, se você perdesse, aquelas perguntas clássicas, se você perdesse tudo que você tem, né, o que você precisaria para reconstruir? E a maioria diz assim, apenas meu celular, tá ali meus contatos, né? Então a rede network é tudo, tá? Então tudo isso, reputação, credibilidade, dignidade, diz sobre você se reconstruir a qualquer momento, tá? Diz sobre você ter relacionamentos para poder lançar qualquer produto, qualquer serviço. Isso te traz muito mais margem competitiva, porque você pode pegar o telefone, fazer algumas conexões e lançar um produto novo, inovador, juntando fornecedores, né, num projeto específico. E dá para fazer chover e acontecer em relação a isso, tendo em vista que inovação é um ativo importante nos dias de hoje, tá? O que mais que eu preciso falar para você? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu preciso falar para você. A gente tem, né, ferramentas, aulas práticas, como colocar isso no dia a dia, mas o recado que eu te deixo hoje é o seguinte, tá? Eu vou reforçar. Cuide da sua reputação, coloque a sua blindagem da sua reputação na sua estratégia de marketing, seja através de um social media, seja através de gestão de crise, de treinamento, né, com a sua equipe. Cuide da sua reputação, da sua imagem. Fica ali olhando, monitorando o que as pessoas estão falando de ti. Gestão de risco, isso aí, Gerson, gestão de risco, é exatamente isso. Gestão de risco é tudo, né? É tão importante, independente do tamanho do seu negócio, porque isso vai estar relacionado diretamente com a confiança que você tem no seu mercado. Lembra, por favor, que toda empresa tem que ter propósito social. Lembra que toda empresa tem que ter missão, visão, valores pré-estabelecidos, senão ela não consegue comunicar a verdade que ela é. Lembra que público se conecta com verdade, com crenças. Lembra que na jornada do cliente a gente tem aquela fase da atração e a gente tem aquela fase do namoro, do relacionamento com o cliente, que o tempo desse relacionamento ele varia conforme o seu ciclo de vendas. Eu, por exemplo, quando atraio um cliente e começo a conversar com ele, geralmente eu levo uns 3, 4 meses para conseguir fazer a venda. É esse meu tempo, porque eu trabalho, né, eu não vendo pizza. Agora, se eu vendesse pizza, talvez cairia para 3 minutos o ciclo de venda. Esse tempo do ciclo de venda é o tempo de relacionamento que você tem que fazer com o seu cliente. Então, tudo isso faz parte, e é nesse tempo de relacionamento que o cliente vai perceber as suas crenças. E é ali que você tem a oportunidade de fazer gestão de crise quando há. E nesse período, ele vai olhar para o social, ele vai olhar para o site, ele vai olhar quem está falando mal de ti, quem está falando bem de ti. Isso faz toda a diferença no jogo, toda. Então, sim, você tem que ter cultura, você tem que ter propósito social, você tem que falar sobre essas questões que hoje é a experiência que o cliente tem conosco. Porque hoje o cliente ele quer participar da construção das empresas. Ele está com o celular na mão, que é uma arma. Ele quer narrar junto, ele quer participar junto, ele quer dizer se o teu produto é bom, se é ruim, ele quer te dar orientações e você tem que estar pronto para acolhê-lo, tá? Então, reputação é igual à minha dignidade. E a minha dignidade, ela mantém os meus valores e os meus princípios, seja quanto pessoa, enquanto marca. E isso, sim, não só aumenta o valuation do seu negócio, como também te traz mais vendas. E essa síntese da transmissão de hoje, espero que você tenha se inspirado e até amanhã. Amanhã eu te vejo mais, te encontro de novo às 7 da manhã pra gente seguir falando sobre gatilhos mentais e todas essas coisas que fazem diferença na sua estratégia e nos seus resultados de marketing. Até mais!